Muito bem, irmãos, convido você para ir para Tiago. Nós estamos trabalhando com o livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 13 até o 18. Nós estamos numa série de exposições, evidências probatórias de uma fé genuína. Tiago trabalha com a fé no coração, mas também demonstrável na prática. A vida cristã para Tiago não é meramente intelectual. Não, a vida cristã para Tiago é uma vida que nasce lá no coração e que transparece no nosso viver diário. Tiago capítulo 1, versículo 13 a 18, diz assim a palavra do Senhor: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Evidências probatórias de uma fé genuína. De quem é a culpa pela nossa tentação? São as circunstâncias favoráveis? A pessoa mesma? É o diabo ou é Deus? Será que existe um lugar aonde a tentação não esteja? Olha, amados, não adianta fugir e se isolar do mundo e do convívio social para não ser tentado. Não adianta isso. Porque aonde você estiver, ali estará a tentação. Todos somos tentados em grau maior ou menor. O dinheiro pode ser uma tentação. E você pode desejar ardentemente ser rico. E ele pode ser um laço para você. O homem pode ser seduzido por uma mulher muito linda e atraente. A mulher pode ser tentada a viver uma aventura amorosa com um tal príncipe encantado que nem existe. A facilidade, amados, e as circunstâncias financeiras tacanhas podem também te levar a furtar, pode te tentar a furtar. Você pode ser atraído pelo sabor do alimento e fazer você cometer o pecado da gula, listado em Gálatas capítulo 5, onde Paulo diz que a glutonaria é obra da carne. Fato é, irmãos, que seremos tentados numa ou noutra área da vida, ou até em todas as áreas da vida. A nossa carne e o mundo e o diabo formam uma tríade poderosa para nos tentar. Desde cedo, muito cedo, em tenra idade, nós adquirimos a arte de esquivar-se das nossas responsabilidades. Quando uma mãe pergunta para o filho, quem fez isso? O filho, não fui eu. E ele pergunta para a menina, foi ela. Foi ele. E ele pergunta para o menino, foi ela, mamãe. Certo é que desde cedo ninguém assume a responsabilidade. Então você vê que duas coisas aqui, meus queridos irmãos, ficam bem patentes. Somos tentados. E segundo, não assumimos o nosso erro. Temos muita dificuldade para fazer isso. E sempre procuramos um culpado. Às vezes o culpado diz o homem, é a esposa. Às vezes a esposa diz, não, é o homem, é o marido. E assim sucessivamente.
Mas a questão não é se nós vamos ser tentados ou não, que nós vamos sim ser tentados. Em todas as áreas, talvez, da vida, ou em muitas áreas da vida, nós vamos ser tentados. A questão não é essa, a questão é como nós lidamos com a tentação. Aí vai demarcar quem você é. A maneira que você lida com a tentação demarca quem você é, a quem você pertence. E é isso que Tiago trabalha aqui para a nossa meditação aqui nesta noite, irmãos. Por isso a nossa proposição teológica hoje nos diz que o verdadeiro crente dá prova de sua fé genuína. Ele dá prova. E Tiago nos elenca aqui duas provas de que o verdadeiro crente, em primeiro lugar, ele assume sua culpa pelo pecado que cometeu. O sentido da palavra aqui traduzido por tentação, amados irmãos, não é o mesmo para a palavra que foi usada no verso 3. Lá no verso 3, as circunstâncias eram externas. E as circunstâncias externas poderiam nos provar. E aqui Tiago usa uma outra palavra, onde ele diz que a tentação sai de dentro do nosso coração. E esse lado interno nosso com o externo da tentação é que gera uma série de pecados. E nesse verso 3 aqui você vê que podemos verificar a genuinidade ou não de alguém ou coisa. Aqui esta palavra tem o sentido de ser induzido à tentação. Será que Deus faz isso? Deus nos induz à tentação? É claro que Deus não faz isso, diz o Tiago aqui. Mas vamos pegar lá no início, amados irmãos, como foi a tentação de Adão e Eva. Desde Adão para cá, o homem sempre se esquiva, como eu disse no início, de suas responsabilidades e culpa. Adão, questionado por Deus, disse: foi a mulher que me deste, Senhor. E ao questionar a mulher, ela disse: foi a serpente que me enganou, Senhor. Em última análise, irmãos, tanto Adão como Eva estavam culpando a Deus. Foi o Senhor que fez isso. Aqui está o ponto, amados. Adão estava dizendo para Deus: ora, Deus, o Senhor me fez dormir um profundo sono. E eu nunca dormi tanto na minha vida, naquele dia, o senhor lembra? De repente eu me vi acordado. Quando abri o olho, quem eu vejo? Uma mulher. E lembra o Senhor, foi o Senhor que fez. Só me fez dormir e tirou da minha costela essa mulher. Adão estava falando isso para Deus. Mas Deus vira para Eva e diz: por que fizeste isso, ô Eva? Ela, em última análise, também respondeu: olha, Deus, eu estava andando no jardim tão bonito que o Senhor fez. Tinha umas frutas tão gostosas que o Senhor fez. Frutas saborosas. Não fui eu que fiz essas frutas aí. Então, Deus, veio uma serpente que o Senhor também fez. E ela me tentou, ela me enganou, ela mandou que eu lançasse mão do fruto e eu comi. E o jardim, lembra o Senhor Deus, foi o Senhor que fez também o jardim. Portanto, Tiago vai lá no início e diz: nós sempre queremos culpar Deus por nossa tentação. Mas aqui Tiago diz uma coisa interessante, amados irmãos, para nós. Primeiro, Deus não sofre a ação do mal. Deus não sofre a ação do mal. Ele diz aqui: Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago, amados irmãos, escreve dentro de um contexto da mitologia grega. Dentro da mitologia grega, os deuses deles não somente eram atingidos pelo mal, como também faziam os homens, tentavam os homens a pecar. E Tiago diz: o Deus que eu estou escrevendo para vocês, o Deus que eu estou ensinando para vocês, ele não pode ser tentado pelo mal. Não são como os deuses da mitologia grega. Então diz Tiago: o mal não atinge a Santíssima Trindade. O mal não consegue atingir a santidade de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E o argumento de Tiago é lógico: se Deus fosse culpado pelos nossos infortúnios e pecados, e se Deus nos induzisse a praticar o mal, e se tudo viesse de Deus, é evidente que o mal também tentou Deus, porque de onde o mal veio? Se Deus
estivesse fazendo isso. Esse é o argumento de Tiago. Deus não pode ser tentado pelo mal. Então é claro que ele a ninguém tenta, porque o mal não atinge Deus. Mas um outro ponto que Tiago elenca aqui: Deus não é um ser ativo para o mal. Ele a ninguém tenta. Já estávamos bastante seguros, amados irmãos, em saber que o pecado não consegue penetrar o ser santíssimo de Deus. Então estamos mais seguros ainda quando Tiago nos presenteia com essa pérola: e ele a ninguém tenta. Se Deus não é atingido pelo mal, e se ele não nos tenta, de onde veio a tentação? De quem é a responsabilidade quando nós pecamos? Aqui está o ponto que Tiago elenca: o homem é responsável pelos seus atos pecaminosos e pela progressão desses atos. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. E o vocábulo cobiça aqui é interessante, irmãos, que o tradutor usou aqui nesse texto. Trata-se de um desejo desordenado, sem controle. E aqui podemos também dizer que é a luxúria. Os desejos parecem fervilhar na mente da pessoa. E se isso não for resolvido de imediato, o verso 15 nos diz que ela será encaminhada para a maternidade do pecado, vai gerar o pecado. Quando esses desejos fervilham na mente de uma pessoa e esse desejo é descontrolado, Tiago diz que já está quase na hora dessa criança nascer. Ele é encaminhado pela maternidade do pecado. Entenda, meu querido irmão, o pecado não nasce do encontro. O pecado, na verdade, nasce do encontro do desejo com a coisa desejada. Que Tiago diz aqui que a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Observe que há primeiro um desejo desordenado dentro do homem. Assim, todo pecado sai de dentro do homem, como Jesus falou. Jesus falou que não é o que entra no homem que o contamina, ou é o que sai da sua boca é o que o contamina, porque está tudo lá dentro: adultérios, prostituição, roubos, furtos, estão todas essas coisas lá dentro da pessoa quando ela faz isso. E nós não devemos de forma alguma, quando for tentado, colocar a culpa em Deus, porque quando nós colocamos culpa na providência de Deus, como Eva, Adão, foi a mulher, foi a árvore, foi a serpente, foi tudo isso que o Senhor nos deu que me fez pecar. Aí nós estamos tentando a Deus, nós estamos dizendo que Deus também nos tenta. Eu não sei qual é o ponto onde Tiago pega aqui, mas talvez Tiago estava pensando em Acã. Josué capítulo 7, versículo 21, veja bem o que o texto diz lá, Josué 7, 21. Quando vi, observa, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Vi, cobicei e tomei. Percebe? Talvez Tiago esteja pensando aqui em Acã. E esse ver, cobiçar e tomar é o mesmo que aconteceu com Eva lá no jardim do Éden. E o que resultou nesse ver, cobiçar e tomar de Acã? Na morte. Percebe o ponto de Tiago? Gera a morte. Ver, cobiçar e tomar gera a morte. Cuidado, no versículo 16, Tiago diz: cuidado com o engano. Cuidado. O ponto que Tiago destaca é o seguinte: se Deus é bom, como ele poderia te tentar a pecar se ele é bom? Isso seria inconsistente com a natureza de Deus. De Deus só sai perfeição e bondade. Se alguém pensar que o pecado está nas coisas externas, está sendo enganado, porque o pecado não está do lado de fora do homem, o pecado está dentro do homem, e ele culpa a providência de Deus, e quando ele culpa a providência de Deus, ele está culpando o próprio Deus. E quem é gerado pela palavra da verdade assume sua responsabilidade. Ele diz: fui eu que pequei, Senhor, eu quero perdão, eu preciso do Senhor para me perdoar. Quando as pessoas vão se esquivando do seu pecado, colocando culpa no pastor,
colocando culpa na esposa, colocando culpa no marido, colocando culpa na igreja, nos filhos, no mundo, na providência de Deus. Em última análise, ele está culpando Deus. Ele está dizendo que Deus está induzindo ele a pecar. Esse é o primeiro ponto de uma pessoa que prova que ela é genuína, que tem uma fé genuína. Ela assume sua responsabilidade e não culpa a Deus. Ela confessa sua culpa diante de Deus. Mas, em segundo lugar, ele também defende a perfeição e imutabilidade do caráter de Deus, versículo 17 a 18. Você viu aí, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A primeira prova, você viu, de que alguém que pertence a Deus é reconhecer sua culpa pelo pecado. Ele é responsável pelos seus atos. E não são as circunstâncias, e muito menos a providência de Deus. Não é o diabo também. O diabo pode usar uma isca, mas ele não vai te tentar diretamente, ele vai usar uma isca para te pegar. E a culpa é sua, de fato e de verdade, quando você ou eu pecamos, caímos na tentação. Isso faz sentido quando Tiago diz que ele nos gerou pela palavra da verdade. Sabe por quê? Porque um peixe satisfeito, Tiago usa aqui uma ilustração de isca. Um peixe satisfeito e saciado dificilmente morderá a isca, por mais que a isca seja atraente. E o ponto aqui é, uma pessoa satisfeita em Deus, que procura viver a vida para agradar a Deus, que tem no seu coração o contentamento de Deus, e que sabe que tudo do que ele precisa, Deus tem para ele, e que sua maior necessidade não são as coisas, e sim Deus, não será enganado, como o verso 16 diz. Não vos enganeis, meus irmãos. Não vos enganeis, não são as circunstâncias que fazem você e eu pecar. É o seu coração mesmo que faz você pecar. Agora Tiago explica as razões pelas quais certas orações não são atendidas no capítulo 4, versículo 3, porque Jesus lá atrás diz, o problema não é ter as coisas, porque Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. A questão não é pedir e Deus dá, e às vezes Deus nos dá, não nos dá o que nós pedimos. No capítulo 4, versículo 3, Tiago diz o seguinte, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Por quê? Se Deus atendesse esses pedidos, automaticamente estaria levando seus filhos à tentação. É por isso que Deus não nos dá coisas que queremos esbanjar em nosso deleite. E às vezes, amados irmãos, muitos filhos de Deus mantêm-se numa vida muito simples, numa vida muito tacanha, porque Deus sabe o que ele precisa. Deus conhece o coração dele. E nós não conhecemos o nosso coração. Você lembra de Jeremias 17? Enganoso é o coração do homem e perverso. Quem o conhecerá? Jesus diz que Deus não deixará de nos dar coisas boas, mesmo nós sendo os maus. E aqui Tiago mostra esse caráter santo e bom de Deus. Deus é a fonte de toda a perfeição e bondade. Todas as coisas boas aqui, diz Tiago, desceram do céu. Todo dom perfeito, toda dádiva vem do Senhor. Foi Deus quem criou essas coisas. Agora, dependendo do seu coração, da sua vontade, dependendo da sua motivação, Deus pode não te dar aquilo que você acredita ser bom para você, porque Ele sabe que você vai esbanjar nos seus prazeres. De novo, se Deus fizesse isso, Ele estaria te tentando a pecar, e Deus a ninguém tenta. Deus é o Pai das luzes, diz Tiago aqui. E aqui quando Tiago diz que Deus é o Pai das luzes, ele está pensando na maneira dos judeus aqui. Os judeus diziam que Pai das luzes é o Deus Todo-Poderoso que criou sol, lua e estrela. E Tiago ilustra aqui uma coisa interessante, irmão. Tiago nos dá essa ilustração e foca a imutabilidade de Deus. Ele quer dizer que as luzes são atos da providência de Deus, mas elas são mutáveis. Ora está de dia, ora está de noite. Ou temos sombra, ora temos luz.
Mas Tiago diz, Deus não muda. Deus não são como as luzes, ainda que Ele as criou. Mas Deus não é como as luzes. Vocês viram isso, irmão? O ponto que Tiago coloca aqui para colocar, contrabalançar a mutabilidade da criação, das benesses de Deus com o caráter de Deus. Deus não muda, não há variação em Deus. E todas as coisas que saem do trono de Deus, do desejo de Deus, todas as coisas que saem da despensa de Deus são boas e são perfeitas. A questão é como nós lidamos com isso. E Deus pode não nos dar. Às vezes queremos uma coisa e nós não as temos. Eu me lembro que eu orei mais de 20 anos pedindo a Deus um emprego. Deus, eu quero entrar nesta empresa, Senhor. Bem jovem, eu trabalhava lá no interior. E eu, Deus, eu quero trabalhar nesta empresa. E orei, eu jejuei, eu fiz vigílias de oração, passei noites na igreja orando. Deus, eu preciso disso. Mas Deus não me deu. E não pensem vocês que eu fiquei muito alegre com isso na hora. Eu não fiquei. Eu falei, Deus, o Senhor não falou que tudo que pedides recebereis? Mas aqui é Tiago capítulo 4, versículo 3, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar dos seus próprios deleites. Deus conhecia o meu coração e Deus queria me levar para outro lugar. Deus queria me dar uma coisa bem melhor. Você entende, irmãos, o ponto que Tiago coloca aqui? Por isso que, mesmo você pedindo, mesmo sendo Deus bom, Ele às vezes nega isso, porque isso vai fazer com que você seja tentado, e não somente tentado, mas você vai pecar. Às vezes nós oramos querendo uma fazenda, né? Olha, eu quero uma fazenda, que bom ter uma fazenda, mas Deus sabe que se você te der uma fazenda, talvez você não vai vir na escola bíblica dominical, e você vai pecar, você vai cair lá em Hebreus capítulo 10, né? Não deixe a congregação como é costume de algum, é mandamento de Deus congregar, e quando nós não congregamos, nós estamos pecando. Quando nós não congregamos, nós estamos pecando. E às vezes colocamos a culpa no calor, na chuva, no cansaço. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo o quê? Estamos culpando Deus. Deus, o Senhor é culpado, né? E aqui Tiago diz, não, Deus não é culpado, é você que é culpado. Porque tudo isso veio da mão do Senhor. Pois segundo, verso 18, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia das suas criaturas. Esta é a mensagem, amados irmãos, que corrobora com o caráter de Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal, sua natureza é dadivosa, e Ele quer que sejamos assim como Ele é. E essa é a garantia que Tiago aqui nos mostra de que Deus, de fato, não induz ninguém a pecar e praticar o mal, porque Ele nos gerou para sermos primícias. Os primeiros frutos mostram o caráter da colheita. A florada de uma árvore frutífera mostra a grandeza e a qualidade da colheita. Os frutos revelam a natureza da árvore. Assim, o procedimento de uma pessoa mostra se ela passou ou não pela regeneração de Deus ou ainda continua morta nos seus delitos e pecados. Como que você lida com a tentação? Como que você lida com o mundo? Como você lida com a igreja, com Deus, o seu culto? Isso demonstra quem você é, o que está no seu coração. Se antes da regeneração, irmãos, estávamos sendo levados para a morte, porque o pecado, uma vez consumado, gera a morte, diz Tiago, aqui se diz o contrário. Ele nos gerou porque quer que sejamos como Ele, para sermos primícias suas. Ele nos deu uma nova vida. De novo, a luxúria leva à morte, mas Deus gera vida. Deus nos recria para fazer o bem, segundo a sua natureza, assim como os primeiros frutos revelam a natureza e a potencialidade da árvore. Pelos seus frutos, diz Jesus, conhecereis. E uma árvore boa, na verdade, um fruto mau não nasce de uma árvore boa. Uma fonte de água salgada, Tiago vai dizer mais na frente, não dá água doce. Você não ama. A natureza é que determina as coisas. O que está no seu coração?
E aqui Tiago vai no ponto. Ele nos gerou. Nós estávamos mortos em delitos e pecado, e ele nos gerou. Na linguagem do profeta Ezequiel, capítulo 36, amados irmãos, o profeta diz que Deus tira o nosso coração de pedra, insensível a Deus. Coração de pedra que não tem sensibilidade a Deus, que não importa com Deus, coloca a culpa em tudo, no movimento da cidade, no calor, no frio, mas não vem à igreja, acha que Deus é culpado disso. Então Deus tira esse coração de pedra e coloca um coração sensível a Ele, um coração de carne. Isso é obra de Deus, e diz Tiago aqui que isso é o dom perfeito de Deus que nos gerou. Eu gostaria, irmãos, de fazer umas aplicações aqui desse texto para nós. Primeiro, Jesus Cristo passou por diversas circunstâncias e níveis de tentação. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Quando acharmos que estamos sendo tentados além da nossa capacidade, lembra-se de que Jesus é o nosso exemplo de perfeição e obediência ao Pai. Ele não cedeu às inúmeras tentações. Nossa posição como os filhos de Deus é de total e completa aversão ao pecado. Tudo aquilo que é contra os preceitos de Deus é mal, é pecado. E nós, como cristãos, não devemos permitir que esse mal ache guarida dentro do nosso coração, porque, como vimos, o pecado nunca fica escondido. Ele vai gerar um filho, e esse filho é a imagem e semelhança daquilo que o homem é no seu interior. O pecado nunca é um ato, é um processo que leva à morte. Tudo começa no ver, no cobiçar e no tomar. Aquilo que uma pessoa fala e pratica costumeiramente é o que está dentro do seu coração. É por isso que o verso 16 diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Segunda, mortifica, querido irmão, sua carne e seus desejos pecaminosos. E como fazer isso? Pergunta você. Não há uma receita mágica contra o pecado, não existe. Precisamos desempenhar a disciplina espiritual, como a vigilância nos nossos olhos, a vigilância nos nossos ouvidos, a vigilância com a nossa língua, a meditação diária na palavra de Deus, estar junto com a igreja em oração, estar junto com a igreja nos estudos da palavra do Senhor, no culto corporativo. Tudo isso nós estamos desenvolvendo mecanismo de proteção contra o pecado. Você já observou nesses canais, eu vou citar aqui, talvez aqui o Discovery Channel, por exemplo, que sobre lá a vida selvagem na África. Você já percebeu como que o leão pega sua presa? Ele tira a sua presa mais fraca do rebanho, ele tira para fora, aí ele ataca. É desse jeito. Se você ficar longe do povo de Deus, você vai enfraquecer, e saiba que o diabo ruge como leão, ele está te vendo, e ele pode arrumar uma isca para te pegar e te levar ao pecado. Terceiro, meus queridos, medite no grande amor de Deus e na obra expiatória de Cristo Jesus, que purificou a nossa consciência das obras mortas. Ele regenerou você, Ele selou você com seu Espírito Santo, Ele te libertou do reino das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor. Ele colocou o seu nome no livro da vida. Ele te deu o selo do Espírito, o penhor do Espírito, a marca do Espírito. Você pertence a Ele. Então medite nisso, no grande amor de Deus para você. E quarto aqui, meus irmãos, seja sincero, seja humilde, confesse o seu pecado a Deus e não culpe ao Senhor pelos seus atos. Não culpe a igreja ou o irmão pelo seu desvio espiritual. Creia de todo o seu coração nas promessas de Deus, que diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas da graça. Vamos orar. Fica de pé, irmãos, vamos orar.